hoje, então, na gravação de mais um episódio do podcast, nossa terceira temporada. Comigo, Cibele. Eu, Michele. E eu, Juliana. E a nossa convidada, a Tati. Acredito que seria interessante a gente começar, né, Ju? O que traz e o que tu mais vê no consultório, primeiro, né? eu queria apresentar a Tati, né? Então, a Tati é psicopedagoga, né? Tati, queria se apresentar? Isso. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei extremamente honrada quando vocês me convidaram. É muito bacana poder a gente ter esses momentos assim para trocar, para se fortalecer, ainda mais quando o assunto é desenvolvimento infantil e desfraude, né? Então eu sou a Tati Nese, a minha graduação é em educação especial, depois eu me especializei em psicopedagogia clínica institucional e em desenvolvimento infantil. Depois estudei mais um pouquinho na área do autismo e crianças com deficiência intelectual. E por último agora, então, me especializei em parentalidade. Atualmente, então, sou idealizadora do Centro de Desenvolvimento Infantil Tati Nese, em Sapiranga. Então, é um espaço destinado aos cuidados, à prevenção do desenvolvimento infantil. E atualmente eu trabalho com avaliação do desenvolvimento infantil e orientação de pais. Então, essa é a minha caminhada. Muito bom. Então, assim, o que a gente tem visto, acho que principalmente tu, né, Ju? Traz aí a premissa da nossa o desfraude ideia. é um assunto, assim, que eu acho que gera bastante ansiedade, né, nos pais. Principalmente, talvez, nos avós. Acho que a gente tinha uma cultura do desfraude um tempo atrás. Acho que pela questão de que a vida era muito diferente, né? Vamos botar 50 anos atrás, provavelmente não tinha fralda descartável, então as fraldas eram lavadas à mão. E existia, eu acho que uma questão depois também financeira, quando veio as fraldas, que não é até hoje, né, um artigo barato. Então, para muitas famílias, acho que é algo que pode pesar, assim, no orçamento. Ainda mais se o filho daqui a pouco tiver uma dermatite, alguma coisa que precise de uma fralda um pouco mais cara, né? Então gera uma ansiedade mesmo. Mas enfim, o que eu vejo muito? A criança mal e mal fez 2 anos e tem, a gente vai, doutora, aí o desfraude vai ser nesse verão. Já posso pensar em desfraudar, ele já tá avisando que faz o xixi, ou já tá falando xixi e cocô. Na verdade, assim, na minha experiência, é uma das primeiras palavras, tá? Que eles falam, porque eu acho que é uma palavra xixi e cocô que a gente fala muito, né? E fáceis. Então, e fáceis. Então, eu vou falar, assim, a frase, Tati, tu me diz o que tu acha dessa frase, né? Tu como uma especialista mais nesse assunto. Então, tem essa frase de que não é a criança, não é a gente que desfrauda a criança. O desfraude é a criança que faz. O que tu acha disso? Mais do que perfeito, né? E primeiro, gurias, a gente precisa entender, eu sempre explico pros pais, e a gente traz mesmo essa cultura, porque com a gente foi diferente. Se a gente for perguntar pros nossos pais, não foi como acontece hoje, né? A educação veio mudando ao longo do tempo. Então, sempre eu explico para os pais, né? O desfraude, ele consiste da criança deixar a fralda e não dessa fralda ser tirada. Quem vai nos dar os sinais são a criança, né? São as crianças. A gente é apenas o mediador. Somos nós que vamos estar ali conhecendo o que esperar da criança nesse processo, nessa fase, então, que pode ser ali a partir dos 18 meses até os 4 anos, né? De como a gente vai conduzir, né? Então, o desfraude é da criança e o desfraude consiste da criança deixar a fralda e começar a usar o vaso ou o pinico. Depois a gente pode falar nisso também, que é um pouquinho polêmico. Mas uso o pinico, já uso vaso, o que eu faço, né? Que é algo que surge bastante, assim, nos meus atendimentos de consultoria de desfraude. Então, é o primeiro passo para a gente poder pensar e poder ajudar os pequenos. Eu acho que é uma ansiedade da família
conta cultural e uma cobrança da sociedade, né? Com certeza. Sim, uma cobrança da sociedade. Se a criança ainda usa fralda. Imagina que absurdo. Né? E aí, dentro das próprias escolas, acaba gerando muitas vezes até uma competitividade. Ah, o meu filho já tirou a fralda, então ainda não tirou. E aí se passa por cima do que a gente precisa estar vendo nessa criança e dela estar querendo tirar a fralda. Ela trazendo, né, os sinais para nós, tanto de uma forma verbal, como dizendo eu não quero mais usar a fralda, quanto os sinais físicos. Perfeito, sinais emocionais, os sinais cognitivos. Então, são inúmeras habilidades ali que os pais precisam conhecer e nós, profissionais que trabalhamos com desenvolvimento infantil, precisamos sim ir vendo assim nas consultas o que eles sabem desse desenvolvimento, se eles sabem como é que o cérebro opera, porque muitas vezes a gente pensa que os pais têm que saber, mas os pais não é obrigação, eles são pais, né? São pai e mãe, eles estão ali para cuidar, né? Para ajudar na educação, e essa informação precisa vir dos profissionais, né? Então, primeiro é o que esperar, que tipo de sinal, né? Por exemplo, uma criança que às vezes ainda não consegue engajar, mesmo que por um tempinho curto numa brincadeira, ela não vai, talvez, ainda ter condições de ficar lá sentada no pinico ou no vaso esperando o xixi ou o cocô, que demora um pouquinho mais, né? Então, tudo isso é preciso entender. E aí a gente entra muitas vezes em algo bem polêmico, né? Que são os desfraudes coletivos nas escolas, né? Eu acho que... Tá chegando o verão e aí vem a grande coisa. A escola vai aproveitar agora e fazer o desfraude no verão. Posso aproveitar. É ótimo, aproveitar. Né? Tem crianças que, que vai fluir bem, outras não, né? E muitas vezes isso lá na frente, ou quando é feito muito precocemente, onde a criança ainda não demonstra os sinais, vai dar prejuízo, né? A criança vai começar, por exemplo, a reter o cocô, né? A trancar o xixi, aí eu acho que são questões que vocês devem ver também aí no dia a dia, né? Então, eu sempre digo, antes de ajudar os pais em como conduzir, a gente precisa entender o todo, porque não há uma receita. Assim como não há para a criação dos filhos, para nada, para o desfraude também. Não existe receita mágica, eu vou te ajudar a desfraudar em uma semana. Não, né? A gente precisa acolher muito a família, entender. Já teve momentos assim que acontece muito, onde a criança chega ultra, super, mega preparada, madura lá por seus 3 anos e meio, mas a família me diz, Tati, eu tô muito insegura, às vezes a mãe diz, né? Ou a gente não tá numa relação legal no casamento, a gente não tá bem regulados emocionalmente. Aí eu digo, não, vamos esperar um pouquinho então, vamos procurar ajuda pra vocês, né? Porque a criança, ela vai ser uma extensão, é uma esponjinha, né? Então, do adulto também estar bem pra conseguir ler a criança, né? Porque pelo comportamento ela vai conseguir demonstrar, só que se a gente não tiver legal, tiver estressado, a gente não vai conseguir enxergar. Não, e às vezes famílias, né, que os pais se separaram e aquela criança tem convivência com a mãe, com o pai, com a avó, com a outra avó, e aí cada um conduz de um jeito, né? Então, assim... E mais a escola. Exato, é muita informação para aquela cabecinha tão pequena, né? Então, às vezes, assim, o pessoal chega assim, quero fazer o desfraude. Primeiro tem que conversar com a pediatra, eu sou só dentista. Mas, assim, né, assim, cuida como é que tá sendo, né? Vamos fazer disso um evento isolado, às vezes quero tirar a fralda, bica, mamadeira, mudar de escola, trocar de emprego. Gente, para, até eu tô confusa, eu sou adulta, imagina a criança como é pra ela, né? E aí a gente precisa entender, né, que ali tem um cérebro ainda em formação, que tem um funcionamento diferente do nosso, que não compreende o mundo da forma como a gente compreende. Então eu também sempre tenho essa conduta, antes de qualquer coisa, peço sempre um check-upzão pra pediatra, pra gente poder avaliar bem, bom, Tati, tá tudo ok? Bom, então agora a gente pode ver como é que tá a rotina de casa, como é que a gente vai organizar com a escola, né? Tem famílias, a gente sabe que também o clima aqui no Rio Grande do Sul, né, se prefere no verão, mas eu já tive várias famílias que tava tudo organizado, tava ok, a criança tava com sinais e aí se fez no inverno e tudo certo também. Porque novamente não somos nós que estamos decidindo, né? A criança que está decidindo, né, o quando tirar. E saber ler esse momento, eu acho bem interessante. Então, eu acredito que seria interessante a gente debater sobre isso, né? Quais são esses sinais, né? Por exemplo, puxando para minha área, né? A gente tem sinais físicos no desenvolvimento, no controle, na força muscular de quadril. A gente tem
a gente tem que ter noção do como essa criança tá caminhando, né? Como é que é Toda a o parte formato motora, né? do corpinho dela já, se ela tem um controle motor bom, se ela tem um equilíbrio bom, tudo isso vai nos dando sinais de que para essa questão do desfraude ela também está se preparando. Não é simplesmente tirar. Se a gente tirar, às vezes até pode ser que ela não tenha evacuação fora do, né, do local correto, mas a gente pode atrapalhar o motor, a gente pode atrapalhar o cognitivo, a gente pode trazer uma ansiedade, uma crise de ansiedade para essa criança pode também, gerar né? questões emocionais. Isso, então às vezes não vai refletir exatamente na perda do xixi na calcinha, mas vai refletir em outro momento, em outra etapa, ou até mesmo em outra área da vida dela, né? E a gente tem que ter em mente que um desfraude precipitado ou um desfraude mal feito, feito de qualquer jeito, sem orientação, pode trazer sérias consequências para a saúde da criança, física e emocional. Com certeza, Ju. E eu lembrei até de um caso de uma menina que eu trabalho orientação parental com os pais. A menina tá com 9 anos. E eles me procuraram em função de sono, de telas, né? E aí, durante esse processo, começou a ter escapes de xixi na escola, em casa, né? E a mãe foi ficando preocupada. Eu disse, não, olha, a gente precisa ver, eu não vou te falar nada, o que tu precisa fazer, precisa levar um médico e ver o que tá acontecendo, se é alguma coisa de musculatura, enfim, e tudo mais. E aí, então, levaram na pediatra. E aí a pediatra deu uma boa investigada e era uma menina que a mãe não, pelo corre-corre do dia a dia, não conseguia ver se fazia cocô todo dia, se não fazia. Ela evacuava pouco, né? Então, enfim, umas fezes mais ressecadas. E aí acabou ficando fezes constipada. E aí ficava ali pressionando a bexiga, ela ficava tendo os escapezinhos, né? O que gerou isso? Toda uma questão nutricional, né? Uma menina que não tomava muita água, não comia muitas fibras, né? E aí a gente conversando, a mãe lembrou, né, também que foi um desfraude coletivo, foi muito precoce e veio aparecer alguns reflexos agora. E aí, o quanto isso também pode impactar, já é uma criança um pouco maior, já vai pra escola, daqui a pouco perde um xixi na escola, molha a calça, a roupa, e daqui a pouco vai sofrer bullying ali. E tudo que vai acontecer em função disso, né? Às vezes se refletindo lá na autoestima dela quando for adulta. Ela vai se fechar muito, provavelmente, pro mundo como um todo, por conta de algo que lá do início, né? E poderia ser mais simples, na verdade. E eu sempre digo, assim, os pais poderem, desde cedo, conhecer o que esperar de cada fase para conhecer esses sinais, né? Então, não é quando a criança começa a falar esticou que ela tá pronta pro desfraude. Exato. É um dos sinais, né? Até porque ela não vai já sair dizendo, eu vou fazer xixi. Primeiro ela vai fazer e depois que ela fazer, né? Então, vai todo assim de sinais mais cognitivos, né? Dos sinais físicos, que tem muita questão motora, né? Eu vejo muito as crianças que eu atendo com síndrome de Down e outras questões atípicas que tem uma hipotonia maior, que o desfraude vai ocorrer mais tarde, não adianta forçar. Então, isso os pais também precisam ter. Tati, mas até os 4 anos se espera. Com crianças atípicas vai ser um pouquinho mais tarde. E tá tudo certo, né? E a escola não tem que se apressar. Não, né? E até às vezes atípica, né? Tá acontecendo alguma coisa na vida daquela criança que a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Não é porque, até os 4 anos que ela não pode ser exceção disso também. E tá tudo certo, né? E já aconteceu de eu receber pais que falaram que, era uma exigência da escola que em tal ano ou tal turminha já tivesse desfraudado. Ou seja, para matricular precisa já nessa turma não estar. Mas como é que eu vou obrigar a criança a tirar a fralda ali, né? Daqui a pouco com 4 anos. Enfim, eu não tenho idade X. Eu não tenho esse conhecimento técnico, mas eu acredito que nem legalmente eles poderiam fazer algo desse tipo. Imagino que não. Mas daí tu pensa assim, beleza, eu vou ir contra a escola, vou dizer que não é legal, mas eu vou manter minha filha ali, não é o correto também. Então tem tudo isso que tem que ser negociado. E eu acho que até a própria maturidade da criança de saber se limpar, fazer a higiene corretamente. Isso também vem outra coisa, né? tá? Que é muito comum em criança que tá nesse processo de retirada ali e chega um momento na escola que eles param de auxiliar
auxiliar o limpar. Isso. E aí fica de forma bem recorrente aquelas vulvovaginites, tá? No consultório. Então, menina com corrimento na calcinha, corrimento com cheiro, ou daqui a pouco com infecção urinária, porque vai se contaminar ali no se limpar. E, gente, não tem como uma criança de 4, 5 anos, por mais esperta que seja, se limpar bem. Nem Não é esperado tem como. ainda, a gente falando em desenvolvimento. Exato. Isso começa a partir dos 5 anos e meio, 6 anos. O que a gente pode e deve fazer antes, que os pais podem fazer, é familiarizar com o processo, né? Mostrar, até para a própria questão, né? Quando a criança começa a mostrar os sinais dos desfraude, não é assim, tu vai deixar a fralda. Não, a gente precisa ver o que a criança já se apropria desse ambiente de casa. Se ela sabe onde é que as fraldas estão guardadas, se ela sabe onde é que está o lenço umedecido, se ela sabe quando a mãe vai ao banheiro, como é que é o passo a passo. Né? Lembrando sempre, tudo aquilo que é muito óbvio pra gente, Não é óbvio pra ele. Né? Então precisa ser ensinado. E a criança aprende. Mas alguém precisa ensinar, né? Então não é do nada que ela vai lá acordar, bom, não vou mais usar fralda. Ela muito aprende observando, né? Observando, e muito mais observando do que só ouvir falando. Isso os estudos mostram, né? A gente tem comprovação. Então, o quanto é importante, assim, essa atenção da família, né? A questão, assim, da organização da casa, esses sinais cognitivos, né? Linguagem, se tá dentro do esperado, a questão do brincar. Não, mas meu filho brinca, e quando a gente vai ver, a criança só amontoa tudo, ou só nomeia, ou caracteriza os brinquedos. Não, uma criança de 3 anos, por exemplo, ela já tem um brincar muito rico, já tem um repertório simbólico para estar criando brincadeira, né? Então a gente às vezes pensa, é só o desfraude. Não, é o todo, né? O aprendizado passa pelo corpo, né? E essa parte motora, então, nem se fala, né? Aí às vezes a gente vê, né? A criança não consegue ali ter ainda o fortalecimento, a parte do equilíbrio. Muitas vezes também os pais dizem, né, ela não precisa do redutor no vaso para sentar. Por que não? Né? Precisa, gente, ela fica... O redutor é algo que tem uma resistência bem grande das famílias com o redutor. E eu não entendo. Não entendo por quê, mas... Também não, porque agora tem um dobrável. Eu tô achando ótimo, ele cabe na bolsa. Pode na bolsa, tu vai viajar. Maravilhoso. Na minha época leva. não tinha isso. Mas agora tem. Mas eu sinto isso porque, por exemplo, eu uso, né? Eu digo, vocês já foram numa balada e usaram o banheiro, e daí tu fica te equilibrando pra tentar fazer o xixi, sem encostar em nada. É isso que a criança faz sem o redutor. Ela tá tentando, ela já tem que ter um equilíbrio pra conseguir urinar ou evacuar no vaso. Sem o redutor, ela tem que dobrar a tensão dela, o tempo que ela tem que esperar, ela tem que contrair toda a musculatura, mas ao mesmo tempo ela tem que relaxar a outra musculatura. Exato, e o Entendeu? É controle de tudo muita isso. informação, como é que isso vai acontecer e no aí, cérebro, o que tá se desenvolvendo. Vamos colocar isso, um vaso sem o redutor e sem a escadinha ou apoio pros pés. Tá, também. que a maioria não tem. Principalmente para a questão do cocô, né? Que inclusive nós adultos deveríamos. E a gente não faz. E outra coisa que eu sempre explico para os pais: o vaso pra gente, tá? Tem um tamanho grande, a gente sabe, mas para um pitoco ali. É aquela água no fundo. O vaso é muito grande, dá medo. É uma banheira pra eles. Exato. Então, às vezes eu vejo assim que as crianças estão com os sinais que pode dar o start, mas tem medo de chegar ao banheiro, né? Então, toda uma dessensibilização, assim, alguns pais que eu faço orientação de desfraude, eu sempre gosto de chamar a criança e a gente faz uma sessão lá no meu espaço, tem um banheiro mais adaptado, então a gente leva brinquedos, a gente faz umas brincadeiras, porque primeiro é tu te sentir seguro nesse lugar, né? Então traz toda a questão emocional do cocô ser algo muito da criança também, né? E os pais precisam entender, né? E aí tudo flui melhor, né? E eu acho que eles se sentirem independentes, que é isso que traz a escadinha, o banquinho ou o redutor também é importante, né? Porque é o momento deles, eles têm que ter a privacidade também, eu acho também isso sempre importante, né? Pra ele entender o que tá acontecendo, a questão da motricidade pra se limpar, ele ainda não tem, então ele vai, mas deixa ele se limpar ali um pouquinho, começar a entender como é que funciona, pegar o papel, enfim, dá esse voto de confiança pro teu filho, eu acho importante. Porque aí vai construindo essa segurança e vendo o quanto ele é capaz.
faz. E Tati, o que que tu acha, o que que tu recomenda geralmente? Iniciar ali com o troninho, né? Ou ir já direto pro vaso? Tá, então, isso é super polêmico. Não, peraí, eu vou te interromper. O troninho, ele chega quando já no desfraude ou ele chega antes? Então, Tem mais uma também, polêmica no meio. eu sempre deixo, vamos por partes, eu sempre deixo a família muito à vontade. Eu levo o ponto de vista dos dois, tá? E deixo que a família decida. Conquanto que, o que a gente precisa pensar, tá? O troninho, o pinico, enfim, quando se pensa, quando tu apresenta pra criança, tu pode apresentar antes, mas eu sempre oriento já para que esse pinico e esse trono fiquem no banheiro, tá? Porque é no banheiro onde a gente faz as necessidades, né? Porque às vezes a gente encontra pela meio da cozinha, sala, né? no meio da sala, né? Então, quem sabe a gente leva pro banheiro, né? A gente vai familiarizando ali, a gente organiza, de repente, uma caixinha com brinquedos que a criança goste muito para quando ela sentar ali, ela ficar explorando essa caixinha com alguns brinquedos especiais, livrinhos que vão ficar ali. Isso ajuda no tempo de permanência, né? O que a gente tem de negativo, tá? Não seria negativo, mas né, para se pensar. Que aí, quando ela estiver habituada ali, obviamente, quando ela fizer o xixi, o cocô, colocar no vaso, dar descarga. Tem toda a questão sensorial também, né, gurias? É o barulho da descarga. Então, tudo isso, pro cérebro infantil, é tudo muito novo, né? Só que aí, depois, a gente vai ter que fazer a transição do troninho pro vaso. Então, às vezes, começar já no vaso, com o redutor, com a escadinha, proporcionando momentos antes do banho, deixar livre quando a mãe vai, se a criança quiser se experimentar, talvez seja mais prático, né? Mas tem famílias que optam pelo troninho, né? Tem uma família que eu atendo de fora e eles moram fora do Brasil e ela tinha um pato, e aí era o pato pra cima, pra baixo, o pato, e aí depois ela foi fazendo a transição, o cocô era mais difícil, ela precisava fazer no pato, e aí foi indo gradativamente, né? Então essa aproximação também com o banheiro, com que a criança se sente melhor e poder perguntar para elas. As crianças são muito que elas sinceras. querem, o que elas preferem, né? Já teve crianças que falaram, olha, eu ainda preciso da fralda pro cocô. E aí os pais Sim, tá tudo bem. Então, tá na tudo hora certo. do cocô, vamos colocar a fralda. Eu sempre indico, né, geralmente oriento ali a maior parte das famílias a iniciar com o troninho, porque eu acho que ele é um pouquinho mais anatômico, talvez, no tamanho da criança. E eu acho que dá um pouco mais de liberdade dela sentar, ir ali no banheiro, se experimentar. E aí, quando ela já estiver mais habituada com aquilo e já estiver um pouco mais segura, passar pra escadinha. Claro, vai ter criança que já vai estar um pouco mais além, vai depender um pouquinho da idade. Alguns, às vezes, vão fazer o desfraude um pouco mais tarde. E aí, às vezes, vão pular essa etapa, já vão ir ali, né, pro troninho. Também acho que depende um pouco, às vezes, até do tamanho da criança, da altura. Então tem crianças que são mais altas, com o troninho vai ficar meio desconfortável, né? Mas principalmente para as crianças menores ou as mais baixinhas, eu acho que o troninho ajuda muito, né? E essa familiaridade que tu comentou, de daqui a pouco a mãe vai no banheiro, vai fazer xixi, a criança vai junto, pergunta se ela quer ir ali brincar. Muito natural, né, gurias? A questão do cocô gera muito isso. Um tabu, né, do cocô. Um tabu, né, do constipar, da criança estar muito constipada e da família ver o cocô como algo muito ruim, né? Fedido, aí a criança não quer decepcionar os pais, né? Então isso é muito polêmico, né? Então isso gera muito a questão, eu vejo também, né? Daí a criança retém ali, já dói a barriga, já muda comportamento. Já recebi crianças, assim, que não conseguiam mais nem brincar. Ficavam deitadas por, tipo assim, 6, 7 dias sem fazer cocô, né? E aí, claro, a pediatra via ali a questão do PEG, mas junto disso é o que eu digo para os pais também. Não adianta só um PEG, por exemplo, é toda a alimentação, né? Então é um processo. E isso traz, assim, desacomoda muito os pais, porque gera muita ansiedade. Imagina a criança para de brincar, sente dor, às vezes não consegue reconhecer ainda, dizer o que dói. Né? Então... Quanto a saúde intestinal é importante, porque ela vai afetar muito. E às vezes a criança que já vem constipada, assim, às vezes de mais novinha, às vezes, tu vai indicar o uso do PEG, os pais já ficam com o pé super atrás, usam uns dias e param, porque
tem essa questão de achar que a medicação viciar, ali vai viciar o vai intestino. E aí eu digo, não, mas não é assim, tratamento de constipação é algo mais longo. Geralmente a gente não vai resolver em um mês de uso da medicação. E tem que pensar lá pra frente que daqui 1 ano, 2 anos vai ter um desfraude, e se ela estiver retendo cocô agora, como é que vai ser lá na frente? Isso vai impactar muito e de forma muito negativa, né? Com certeza. E a gente começa essa cultura, eu acho que desde bebezinho, né? A disquesia, o não conseguir soltar os gases. Então é todo um trabalho que eu acho que até às vezes os pais estão um pouco traumatizados, né, remetendo aqueles primeiros 3 meses que foram mais caóticos em casa. E aí tu tem que explicar que é uma questão de maturação do sistema, é uma questão de reflexo primitivo que tá ali ou não está, muitas vezes. Então eu acredito que também seja isso, assim, tá, mas eu vou dar um remédio, daí vai viciar o meu filho no remédio, daí ele não vai aprender a fazer sozinho, mas ele não tá conseguindo fazer sozinho, então o remédio tá vindo pra ajudar, né? Tu tem que estimular ele também com as outras questões, mas a medicação ela vem pro bem muitas vezes, não é só pro mal, né? Ela tem que vir nos auxiliar. Que é a dose, né? Entre o veneno e o remédio, a gente tem que cuidar, né? Claro. Sempre. Sim. Mas eu acho que é muito ansiedade, eu acho que é muito a questão da ansiedade da família, assim, né? E é a própria questão do mundo hoje, né, gurias? Todos somos muito imediatistas, se espera muito rápido, né? Às vezes a gente não se dá conta que aquele comportamento da criança tem muita necessidade, às vezes emocional aí por trás, que ela não tá conseguindo mostrar. Então ela acha de uma forma negativa. E eu sempre digo pros pais que dar atenção negativa também é dar atenção. Então se a criança tá ganhando, aquilo ali tá benéfico pra ela. Sim, ela quer a atenção, isso ela teve, né? Exato. Mesmo que seja através do xingão, ou da reclamação, ou do ir lá limpar e tudo mais. Isso, e uma coisa que eu vejo que acontece muito, né? Aí as crianças, eu sempre oriento os pais, olha, então, está pronto, vamos escolher um marco, ir lá comprar roupas fáceis de tirar também, né? Porque às vezes é difícil, aí a criança acaba tendo escapes, é super natural que se tenha inúmeros escapes, né? A criança tá num processo, ela não vai conseguir, os pais ficam muito frustrados, assim, de ter esse timer. Vou fazer xixi. Muitas vezes a gente ainda que vai ser esse suporte de lembrar. Ó, Cibele, é hora de ver se tem xixi. Pra lembrar a Porque criança. eles não vão querer parar de brincar e é natural, né? Exato, Imagina, é chato, natural. né, gente? É chato tu parar o que tá fazendo ali legal e ir pro banheiro, tempo, né? Então eu vejo também, isso é muito recorrente, né? De poder explicar, olha, escolha um cueca, calcinha que a criança goste, né? Escolha um marco, vai ser no dia da criança, né? De preferência um dia que não esteja muito diferente a rotina de casa. Comecem por casa para dar extensão para a escola depois, né? Acordem, podem fazer um calendário ali sinalizando contagem regressiva, quantos dias faltam, né? Tu vai acordar, tu vai ficar ou de cueca ou de calcinha, que nem a mamãe, pra criança poder se experimentar também, porque ela nasceu com a fralda. A fralda é uma parte dela, né? Então, é um marco super importante. E aí, uma vez desfraldado, né? Uma vez que a criança deixa a fralda, ela deixa, Tati, mas aí a gente vai no shopping. Bom, antes de sair de casa, vai no banheiro, né? Se precisar parar no meio do caminho, vai parar. Mas se tiver escape, vai ter. Leva roupa. Porque senão começa a criar confusão também na cabeça da criança. Tô de fralda ou tô sem fralda? Agora tem eu posso, que segurar né? ou não posso, né? Salvo, claro, para as questões do cocô. Porque às vezes o desfraude do xixi acontece e do cocô a criança ainda precisa. Eu acho bem natural, né? Porque em geral eu vejo na prática que o cocô acaba demorando um pouco mais para ter mais autonomia, né? São sinais diferentes do corpo, né? São controles diferentes. Controles totalmente diferentes. Então aí o que eu mudo com os pais, né? Sempre que for necessário e enquanto for necessário, e quem vai sinalizar é a criança, né? De poder combinar. Bom, então quando tu quiser fazer o cocô, a gente vai lá no banheiro, deixar essa fralda no banheiro, colocar a fralda em pé e tentar fazer dentro do banheiro, sabe? Então assim, e gradativo. Porque eu sempre penso com a gente na vida adulta, quando a gente precisa mudar algo, é muito mais fácil quando é gradativo, de uma forma mais leve do que aquela coisa, né? Tipo, Cibele, não tem mais chocolate pra ti hoje, tá proibido. Tu vai dar um jeito, vai comer escondido, né? Você gosta de chocolate. E a questão, Tati, eu acho que isso também perguntam bastante do diurno e noturno.
né? Tira as duas, deixa na fralda noturna, não deixa a fralda. Eles ficam, né, com essa dúvida, assim. Isso é muito polêmico, né? Na verdade, tem crianças que desfraldam diurno e noturno, tem crianças que desfraldam diurno primeiro e depois noturno, tá? E no noturno não tem absolutamente nada que a gente possa fazer, tá? Exatamente Nada. Mas eu quero ficar Não acordando de hora em precisa, hora. Não. E por que não precisa, né? Porque o dia que tu não acordar, o cérebro da criança vai entender que ela vai fazer. E daí vai ter os escapes. O que a gente observa, então, no noturno, né? Se reduz o líquido em torno de 1h30, 2 horas antes de dormir, faz o último xixi no vaso, coloca a fralda e aí vai vendo ali a sequência de dias, né? Deu uma sequência corridinha ali, forra o colchão, explica pra criança, né? Ah, Tati, mas às vezes isso acontece muito. Ele decidiu que não queria mais a fralda e não quer pra noite também, mas ainda amanhece com xixi, né? Então vamos tentar quando ele dorme, tentar colocar quando ele dorme a fralda e retirar antes dele acordar, né? Reduzindo o líquido, porque esse controle da noite, e aí, né, vocês que têm a parte clínica, assim, podem dizer, até pela questão do amadurecimento neurológico, né, da parte motora, às vezes demora um tempo, mais, né? E eu vejo, assim, muitas crianças que vem ali com 6, 7 anos com a questão da enurese noturna, né? E aí como é que a gente vai? Não tem como ficar levando, aí vai envolver outras condutas também, né? Mas então eu acalmo muito no sentido assim de que vão observando, vão diminuindo, né? Mas não é. E tem crianças assim que já desfraldou de dia, a fralda já amanhece seca, então, né? Forrem o colchão e tá tudo certo. E mesmo assim, em algum momento pode acontecer. E é normal. Sim, com certeza. Né? Até, né, depois idoso também acontece. Eu acho que é importante dizer isso, não acontece depois quando a pessoa fica mais velha, não sei, né? Pode ter uma perda ali. Enfim, É normalizar, né? É normalizar que eu acho que é isso, assim, gente, é normal, todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi. E eventualmente E vai escapar eventualmente vai isso. dar um ruim ali, tá tudo bem, entendeu? E não endemonizar a criança também, né? Eu acho. Isso, a criança ela vai sentir, né? Se ela acorda molhada, né? Tu vai lá, tu pune, tu briga. Como que ela vai se sentir? Ela já tá com vergonha, já tá incomodada da acordar sensação molhada não é física, legal. né? E é o não, é isso, né? Tu não trata como normal isso. E eu vejo muita criança, assim, de 7, 8, 9 anos, que quando eu pergunto como é que é o cocô, aí no consultório tem uns desenhos, assim, que ficam voltados pra ele, ali pra onde os pais sentam. Aí do pratinho de comida, daí tem a escala de Bristol dos cocôs. E quando eu pergunto, as crianças maiores, elas não querem falar como é o cocô, elas ficam muito incomodadas. E eu já tive pra criança constipada que eu imprimi a folhinha do diário do cocô, que é pra anotar, e que elas sumiram com a folha. Elas simplesmente deram um jeito de esconder a folha em casa pra não trazer, porque elas sentiam vergonha de falar do cocô. Só que ele não é visto com naturalidade, né? Evacuar não é visto como naturalidade. E eu lembro de mim quando eu ia no médico, eu era adolescente, e me perguntava do meu hábito intestinal, eu tinha uma época um pouco de constipação, e eu falava que tava tudo bem. Mas eu lembro que eu mentia, porque eu ficava com vergonha de dizer. E realmente, eu vejo que eu tinha esse mesmo comportamento que essas crianças. Pra mim, não era feio eu dizer que eu não tava conseguindo. Então, eu queria que ele parasse logo aquele assunto. Então, eu dizia, tá tudo bem. Pra encerrar logo o assunto. E quanto mais natural for, né, gurias, é um assunto de casa, tu também não deixar em evidência, porque a criança, ela vai perceber. Crianças são muito espertas, né? Se é uma criança constipada e tu começar todo dia, mas tu tem que fazer cocô, mas tu fez cocô hoje, mas tu tem... Não vai rolar. Né? Mas essa questão que tu comentou antes, Ju, eu vejo no consultório, eu faço anamnese ali, o paciente adulto. E eu pergunto do hábito, né? Como é que ele tá indo? Se vai ao banheiro, né? Se é constipado, se não é, se a urina tá normal. Eles me olham com os olhos dessa mãe e nitidamente eles estão me olhando e me julgando o que isso tem a ver com a minha dor nas costas. E aí eu tenho que explicar que tem a ver com a dor nas costas, né? Que muitas vezes ele está com dor nas costas porque ele está com gases ou porque ele está constipado. Exato, com dor nas costas porque tu não vai ao banheiro, entendeu? Tu tá com dor nas costas porque tu tá começando uma infecção urinária. Então tem a ver, né? E aí eles me olham, tá.
E ficam incomodados. Ah, tá normal, Que xereta, né? Quem quer saber sobre isso? E é isso, mas por que ter vergonha? Tu tá Exato. indo numa consulta, é um profissional da saúde. Eu não tô pedindo pra olhar o teu cocô, né? Eu estou perguntando. Então é essa vergonha, até, né, as brincadeiras, as piadinhas e tal, pra ver se solta um pouquinho, porque não tem por que ter vergonha. Todo mundo faz. Que bom seria se todo mundo fizesse bem, né? Ainda tem isso que a gente quer. né? A gente quer que todo mundo aprenda a fazer o xixi e o cocô direito, né? Mas é engraçado, assim, às vezes daí eu faço uma piada, faço outra, né? Tiro um sarro pra ver se a pessoa dá uma relaxada, mas é difícil, mesmo o adulto, né? Tu imagina os pequenininhos, E aí né? os pequenos, né? Porque eles vão Tu tendo vai os ver em exemplos, casa vai ver em e aí tu não vai normalizar, assim, normalizar também. A gente entrou em desfraude, Cecília decidiu desfraudar sozinha. Dona pediatra já tinha me dito que tudo bem, então vamos relaxar, vamos deixar. E aí, tipo assim, o dia que dá um escape, mas tá tudo bem, né, mãe? Eu fiz xixi na calcinha, hoje tudo certo, filha. Tinha calcinha limpa, tá tudo bem, é isso. Acontece, Tá vamos tudo lá. certo, segue a E vida. hoje a gente tem não tanto precisa. recurso, né? Porque tu tem aquelas calcinhas, aquelas cuequinhas descartar, sim. absorvente, né? Que não Então, passa pra roupinha, Isso! né? E se passar também, É, claro, é vamos natural. lavar, Mas tá a tudo gente tem certo. mais recurso ainda, né? Do que Do que antigamente. É normalizar, coisa. assim, porque uma criança pequena, às vezes tu tá exigindo um monte, é isso, tu vai conhecer o banheiro de todos os lugares, 2 ou 3 vezes por vez que tu vai no lugar. Né? E eles adoram conhecer, adoram. E tá tudo certo. E é isso. E uma coisa pra gente é tão óbvio, né? O como tem que ser o ato de fazer o xixi e o cocô. E às vezes a gente não explica, né? E aí eu vejo criança que faz xixi bem aos pouquinhos. Aquele pouquinho, daqui a pouco já tem que fazer de novo. Mas aí a criança tá lá com uma roupa apertada, justa, que ela mal e mal abaixa. Então não chega nem até o joelhinho, que deveria ser até lá embaixo, até os pés, né? Quando vai abaixar a calça, enfim, a bermudinha. E senta assim, toda espremidinha, encolhidinha, com as perninhas juntas. Como é que essa criança vai vai esvaziar. relaxar e vai conseguir fazer, né? Não vai esvaziar a bexiga. Exato. Então eu digo, tem que ir lá, sentar, abre bem as pernas, apoia o pezinho, né? Ou numa escadinha, alguma coisa assim, ainda não alcança o pé no chão. Isso. Coloca a roupa até É o embaixo passo a passo, né? e faz um xixi, um cocô com calma. E é isso, é o passo a passo que às vezes não é explicado, né? Te joga lá como se fosse natural, que ela já soubesse fazer. E aí, às vezes, se espera muito, né? Que eu acho que é bem o que tu falaste, assim, algo que a criança ainda não pode nos retornar. É só um cérebro em construção, né? Tem aquele livro, vocês já devem conhecer, O Cérebro da Criança. Eu adoro indicar para os pais, porque ele, de forma bem didática, explica desse amadurecimento, né? E aí, isso evita muito do adulto se frustrar, porque onde o adulto se frustra? Porque a criança não está correspondendo ao que ele quer, aí a gente já perdeu toda a conexão, que é, né, importante, assim. Os pais vêm muito também, ai, mas o meu sobrinho já desfraudou, ou então gêmeos, né? Deve acontecer, vocês devem ver muito. Ai, Tati, o mano já desfraudou. Tá São tudo duas bem. pessoas diferentes. Né? Nem nossos dedos são iguais, né? Porque aqui 2 irmãos, só porque foram formados no mesmo útero vão ser iguais. Nem pensar. Então, de poder esclarecer, né? E eu sempre digo, existem os profissionais para isso. Né? Se o vizinho falou, se a amiga falou, vai no profissional, porque às vezes gera uma carga ansiosa, aí a pessoa sofre, aí já dá tudo errado. E como tu falou antes, né? O óbvio precisa ser dito. Pra nós é óbvio que é só tu chegar no banheiro, baixar toda a roupa, sentar, mas pra criança ela não é de repente óbvio isso, porque ela não acompanhou o pai e a mãe indo ao banheiro, porque ela não viu, ela não entendeu, ela não consegue acessar o banheiro tão livremente. Então, esse óbvio tem que E até o próprio jeito em que às vezes o adulto vai fazer o xixi e o cocô também não vai Também ser é como o jeito que a criança diferente, tem que fazer, né? Exato. Outra coisa, né? Um menino super esperado que quando deixa a fralda, faça xixi sentadinho. Exato. Tá E às tudo vezes certo. Não E às vezes precisa. até por um preconceito machista, assim, de que não pode, né? Ai, meu filho, não, mas vai fazer sentado. Pelo bem das mulheres, por favor. Vamos a fazer o xixi sentado. Exatamente. Então, assim, é a questão mesmo da informação, né? E poder, assim, sempre ouvir a criança. Que antes de ser criança é um ser humano também, né? Que vai ter o seu jeito de colocar suas ideias e a gente tem que estar ali
para acolher e poder redirecionar também quando for algo. A gente não precisa aceitar tudo e nem é esse o nosso papel, é poder dar o limite, poder explicar, mas poder ouvir, né? Para não gerar aquela criança depois lá na frente com inúmeras questões emocionais, né? Mas eu vejo, assim, isso tem diminuído, gurias. Eu acho que as famílias, elas têm procurado mais informações mais cedo em relação a antigamente, né? Eu acho que as crianças chegavam mais tarde, já com muitos problemas. Hoje já se tem vindo buscar a informação antes do problema. Então, eu acho que isso é algo Não, e hoje positivo. temos pediatras que informam, né? Exato. Porque é isso, assim. Vocês Muito além da doença que tu vai lá, consulta, né? Como é que tá o teu desenvolvimento, conseguir olhar. Isso é essencial. É isso. Vocês começaram a dar uns sinais em janeiro, acho que foi quando eu te perguntei assim, e aí a Ju me disse, calma, ainda não. Eu, tá bom, vou deixar ela livre e vamos ver como é que vai. E aí, a fralda não parou tudo. Fralda, tá, show de bola. Beleza. E aí agora, do mais absolutamente nada, ela decidiu tirar a fralda dela. E pronto, deu, resolveu. Ela fez tudo sozinha. A gente só foi olhando e acompanhando. Só que ali. são meses de evolução, né? Foram Porque meses. a cabecinha de uma criança lá em janeiro, de uma criança, né, nessa idade, é muito diferente da cabeça de uma criança em setembro. Olha o quanto ela se desenvolveu, né? Mas a minha foi a mesma coisa. Em fevereiro ela começou a dar os sinais e a gente... vamos ver, não rolou, tá, ok, voltamos 3 passos pra trás. Em agosto pra setembro também, ela chegou e disse, não quero mais. Daí eu, tá, mas então não quer botar pra dormir, vamos, né, não quero mais. Braba, decidida, entendeu, quase braba. Tá bom, não vamos botar mais, então, e aí nunca mais botou fralda. Entendeu? Mas foi assim, ó, uma virada de chave de alguns meses, mas foi surreal, porque ela chegou decidida. Ela disse pra nós, eu não quero mais usar fralda. Tá bom, então tu não vai mais usar. Forramos tudo, aquela coisa toda. Que é desespero, pensei, vai alagar o quarto, né? Porque, né, isso era tardinha, já tinha tomado toda a água, mais um pouco. No outro dia da manhã, sentado e tal, não tinha nem as coisas direito em casa, então eu tô no correr pra comprar Não, eu já tinha comprado tudo, redutor, que eu achei que, nossa, vai acontecer. E não aconteceu. Tanto que o redutor, esse que dobrava, já tá comprado sei lá quantos meses. Porque aguarda lá, tá tudo bem, o dinheiro não vai ser perdido. Guarda e tá tudo certo, tá tudo bem. E é muito mais fácil. Né? Porque daqui a pouco, se eu quero conduzir, eu ia passar muito mais trabalho do que deixando ela conduzir. Mas isso é difícil pro adulto, né, gurias? Porque tem muito, assim... e não é julgar, é o perfil de funcionamento, né? O adulto mais com um padrão inflexível maior de pensamento, então que tem que ali comandar, tem que controlar. Às vezes eu digo pros pais, o xixi não é teu, é do teu filho, né? Então, e é difícil, e às vezes a gente acessar isso assim nos pais é muito dolorido, né? Então, enquanto isso não se reorganiza, a criança não vai conseguir se organizar. Não, e tem aquela ansiedade, né? A avó começa, mas quando que vai desfraudar? O meu já tinha desfraudado, tá, mas tu quer o quê? Uma medalha? O que é que tu quer, assim, porque já tinha desfraudado teu filho, né? São situações diferentes, são épocas diferentes, tudo diferente. Os avós vêm muito, às vezes, juntos, né? Daí os pais pedem, eu vou trazer a avó junto. É bom, eu digo, pode vir. E, gente, vó é vó. Nunca vai querer, nem os pais nunca vão querer fazer algo pra prejudicar o seu filho, o seu neto. Mas é que precisa entender que as coisas foram mudando ao longo do tempo e que agora é um caminho diferente. Que antes era uma necessidade, né? Aí tem os avós que sim, que nos ouvem e super colaboram, e tem uns que não. Não tá nem aí pra nós. Assim, porque assim, ó, não dá. Então, a gente vai ter que arcar com as consequências. Então, eu acho que é o nosso papel profissional sempre poder ser muito verdadeiro com as famílias, mostrar, né? E aí cabe a eles. Tem pais que vêm, né? Olha, não tô pronto ainda. Por mais que a criança, né? Eu recebi uma família muito querida. Dezembro ela já tinha me procurado. Ai, Tati, já vai fazer 5 anos e tal. E diz que não vai deixar fralda, tal. Mas eu acho que já tem sinais, mas também não quero forçar. Aí eu fui dar uma conversada com a escola. E a escola super entendeu, assim, em receber ele. Tinha tido uma troca de escola. E aí a escola me disse, não, a mãe veio matricular e disse, nem levem no banheiro, não, ele vai ficar ainda. A mãe muito insegura. E aí o menino precisou, ficou um tempo, a gente foi trabalhando algumas questões, né? Tava assim, ó,
organizamos tudo ali para um período que eles estavam na praia, estavam só eles, tinha muito medo de ter escape, dos amigos rirem, sabe? E funcionou super bem. E A criança já estava super soubesse. pronta. Gente, a criança, ela tira muito mais de letra do que o adulto, né? Quando eles estão... Então, eu sempre digo, não se presse, né? Não é porque a criança, ele fez 2 anos, ai, tem que ser agora. Às vezes, quanto mais esperar ali os 3 anos e meio, não vai. É dar. melhor. É o que eu É mais é o que eu fácil. vejo, né? Não se presse. Fica mais fácil, porque daí tá todo mundo preparado pra aquilo ali. Por isso que quando vem ali com os 2 anos, fez os 2 anos, eu digo, ai não, é mais perto, quase Eu quero falar sobre esse 4, 3 meses. Eu sempre digo, tia quieto, dá uma esperada. Não, mas é isso, é saber o que esperar pra gente poder também se acalmar. assim. Exato. E o filho é teu, ok, mas é o corpo dele, né? E a Não é questão o corpo do Do não o teu corpo, respeito, né? Da invasão, de poder preservar também isso. né? Exato, Então gera muito essa questão da competitividade, da pressa. Né? E quanta criança, né, que às vezes não faz xixi na escola, não faz cocô fora de casa, às vezes daí vai tirar férias e acaba ficando constipado, ou fica todo esse período ali que vai pra escolinha, às vezes é um dia todo segurando xixi. Isso eu vejo muito. E aí o quanto, assim, poder trabalhar com a escola também, conversar com a prof, né? Mas eu tenho mais não sei quantos na turma. Sim, mas a questão do João ainda vai precisar do teu olhar, né? Vai precisar de um vínculo melhor. Tu é a minha ajuda fora de casa, eu preciso de ti, não tem jeito. Porque isso geram outras questões, né? A Claro. criança sai estressada, vai pra casa. Imagina como é que uma criança vai ali com a bexiga super apertada, prestar atenção numa aula de matemática. Fica irritada. Não tem como. E daqui a pouco desconta até na própria escola. Não quero mais ir pra escola, não gosto da escola, não, né? Ele tá desconfortável dentro do corpinho dele. Então, como ele vai estar confortável num local, ele não vai estar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que é basicamente isso. Acho que de novo, que é o que a gente sempre fala aqui no podcast, que é a informação, né? A informação de qualidade, buscar a fonte correta, por isso que a gente te convidou, pra gente conseguir proporcionar isso às famílias, né? Eu acredito que a internet a gente encontra tudo de tudo, né? E muitas vezes mal conduzido. Exato. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu tenho lá no meu Instagram, tem um linkzinho da bio, eu tenho um e-book. Seguido, tô fazendo workshop para grupos de mães ou Que individual, justamente por isso, assim, porque eu acredito muito na informação verdadeira e os pais precisam ter cuidado, porque às vezes a gente que é profissional, né, olha alguma coisa ali, fica na dúvida, então assim, ao mesmo tempo que a tecnologia nos ajuda muito, nos E às atrapalha vezes bastante. também a informação errada vem de profissionais. Né? Que estão com aquela educação que receberam lá em 1980 e não sempre foram digo estudar pros pra pais, ver se na vai dúvida, viu algo, né? Pergunta pra tua pediatra, pergunta pra profissional que tu vai, se conhece, se já viu, porque ela vai poder te dizer. Mas não sai assim. Quantas vezes eu digo assim, na minha caminhada profissional, que eu comprei cursos que eu nunca usei material, que foram assim, Horríveis. Não é só profissional desatualizado, existe também um mal intencionado. Né? Exato. Que é aquela venda, não, compre o curso X que ensina, uma semana tá desfraudado. Sim, mas o teu filho é igual ao meu, que é igual ao outro, que é a base do... Não, Eu gente. sempre digo, não há, né? Não tem. A gente pode, como estamos fazendo aqui, dar uma ideia básica para alertar a família, para ela começar a observar o filho, para ela perceber, acho que não estamos indo no caminho certo, vamos chamar um profissional capacitado para avaliar o nosso caso. Ou, opa, estamos indo no caminho certo, vamos tentar dessa forma. Então, eu acredito que seja isso. Abrir um pouco a mente também de que nem tudo é tão natural e tão assim, porque às vezes a gente até fala, né? Tem profissionais para isso, que podem te orientar, já olham com os olhos desse tamanho, como se fosse um bicho de 7 cabeças. Tu tem que procurar alguém para te ajudar num desfraude. Porque na cabeça, assim, é algo muito simples, né? Vai ali, coloca e tira nada. E não é. Mas eu acho que é a questão também da falta de consciência, de informação do que um desfraude, né, mal feito pode gerar.
Com certeza, com certeza. Né? Temos muitos adultos aí nos mostrando que Exatamente. né? Não é só a criança. Tem muito adulto mostrando que não foi bem feito lá atrás. Não um julgamento, né, dos pais, não é isso. Antigamente Não também tínhamos informação. Não tínhamos informação. Claro. Nada. Hoje é Mas uma hoje a outra gente realidade. tem, né? Hoje a Então, gente tem que tem que. Então vamos fazer direito, né? Exato. Mas então tá. E aí, só um último ali, lembrando que está chegando o verão, mas Não Calma, necessariamente. não necessariamente verão é sinônimo de tenho que aproveitar e Exato. desfraldar, Não né, precisa agora. tirar a página do calendário e a fralda junto. Isso, Pode, né? pode, sem problema algum. Fazer algo mais de O inverno também pode também, propiciar um desfraude. Somos provas disso. Exatamente. Acabou sendo, né? Acabou sendo na mesma época. Mesma época, isso aí. Mas então tá, Tati, muito Muito obrigada. Acredito que tenha sido de grande valia pra todo mundo. Nossa, foi muito bom. Fiquei aqui conversando. Mas Nós também. Eu que agradeço, Vamos marcando gurias. outras coisas, mas muito Vamos, obrigada. sim, contem comigo. E é sobre isso, né? Acho que a gente poder espalhar informação, trocar essa troca multi também, que enriquece muito, né? Parabéns, Demais. parabéns pelo podcast. Fiquei muito feliz. Obrigada. Até a próxima. Até!